O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezadas irmãs, prezados irmãos, mais uma vez uma saudação e agora de modo mais ainda carinhoso a quem, não sendo de Petrópolis, hoje se une aqui a nós, vindo de onde quer que tenha vindo, sejamos todos bem-vindos. Amém. O altar não segrega, não distingue ninguém. Chegamos diante do altar, vivemos de modo muito claro aquilo que somos, pelo amor de Cristo no dia a dia, todos irmãos e irmãs. Hoje é aquele dia para lembrar que, se hoje é uma festa, e cá para nós, daqui onde eu estou, comentava com o diácono Rafael aqui, é muito bonito ver a nossa catedral tão cheia. Se hoje é um dia festivo, se hoje é um dia solene, um dia de preceito, na verdade, nós sabemos que todo dia é dia de Eucaristia. Você pode e deve, não como uma obrigação exterior, mas como uma necessidade, estar diante do altar, se alimentar da palavra, se alimentar do corpo, quando possível, do sangue do Senhor, e se alimentar do convívio dos irmãos e irmãs em torno do altar. Isso pode e deve ser feito todo dia. Mas nós sabemos também, e tenho insistido nisso ao longo do dia, que durante o ano, 2 dias acabam ganhando um destaque imenso nesse mistério que a cada dia acontece em nossas vidas. O primeiro desses dias é a Quinta-feira Santa, quando nós celebramos a instituição da Eucaristia. O outro é hoje, Corpus Christi, quando, passado o tempo da Páscoa, passado um tempo longo, 50 dias de Pentecostes e mais um pouco, nós, refletindo na mente, guardando no coração, percebemos que o que acontece sobre o altar e que vem até nós é grande demais. E por ser grande demais, precisa ser dito às outras pessoas.
Na quinta-feira é recolhimento, na quinta-feira é oração, hoje é testemunho público. Por isso a procissão, que hoje é prevista, é uma daquelas datas em que, na linguagem mais cotidiana, a procissão se torna obrigatória. Só toma cuidado com essa palavra. Não é uma obrigação que nasce do exterior, uma obrigação que me é imposta, porque toda obrigação que me é imposta, a gente tenta fugir, né? Não. É uma necessidade que brota do coração. E de um coração que descobre a beleza, a grandeza, e aí me faltam palavras para expressar aquilo que na Quinta-feira Santa foi instituído, que ao longo do ano, a cada dia, nós no altar, diante do altar, ouvindo a palavra, convivendo com os irmãos, nós celebramos e que hoje precisamos dizer publicamente. Repito, por isso a procissão e por isso esse hábito. Cada vez maior a gente vê crescer isso pelo Brasil afora, esse hábito dos tapetes. Assim como no domingo de Ramos, as pessoas colocaram seus mantos e os próprios ramos para Jesus passar. Nós fazemos aquilo que, dentro da característica de fazer o tapete, é a nossa arte, é o nosso jeito. Aí é que é importante. Repito e vou insistir muito nisso, de dizer o que nós estamos comemorando hoje, o que nós estamos celebrando nessa data é grande demais. E por que é grande? Porque aqui nós descobrimos o que mais o céu nos quis dizer em Jesus. Se por um lado, todos nós, na linguagem do salmista, dizemos assim: minha alma, lembram disso? Tem sede de Deus, quando o verei face a face. Santo Agostinho, o santo do Santo Padre, Papa Leão XIV, meu coração permanece quieto até o dia em que descansa em vós. Pois olha que interessante, se nós trazemos em nós esse desejo de Deus, essa busca de Deus, a Eucaristia é uma resposta imensa, porque nela Jesus se entrega por toda a humanidade e em cada missa renova essa entrega. No fundo, o que Jesus quer dizer para nós é: eu me amo vocês tanto, eu amo tanto vocês, que eu me entrego por vocês. E aí a gente sabe que, se humanamente falando, é tão bom alguém dizer assim: ai, eu te amo tanto. Estava brincando com os padres antes da missa, num dos meus tapetes fizeram a minha imagem. Eu olhei e falei: não é possível, está mais bonito que eu, está mais novo que eu, está mais magro que eu. Mas sabe o que deixa a gente feliz? É porque aquele tapete é um sinal de carinho das pessoas por mim. Gente, desculpe a comparação, mas se um cachorro de rua receber de você o carinho, o que ele vai fazer? Ele não vem atrás da gente. Imagina quando o céu vem a nós e faz o carinho dos carinhos, o afeto dos afetos, a ponto de dizer, não como eu estou aqui, por exemplo, dos dois diáconos: eu sou teu amigo, eu estou do teu lado. Nós dizemos isso, né? Na hora do sofrimento: olha, eu estou com você, eu estou do teu lado. É pouco para Jesus. Eu quero estar dentro de você. E olha, a gente conhece o mínimo de corpo humano, o mínimo de biologia, para entender que fisicamente a hóstia desaparece no nosso organismo.
Ela nos alimenta porque pão é carboidrato. Pensa isso então em nível espiritual. O amor de Jesus não é apenas nos substituir na cruz ou ficar, repito, ao nosso lado. Não, é ficar dentro de nós, ficar em nós. E se muitas vezes, humanamente, carinho é pegar no colo, é verdade. Quantas e quantas vezes na nossa vida o Senhor Jesus nos pegou no colo. Quem não conhece aqui as famosas pegadas na areia? Só que é mais do que isso aqui. O que nós estamos celebrando aqui é um carinho que não apenas está ao nosso lado, nos carrega no colo, mas um carinho que vem ficar conosco, que vem ser nosso alimento, nossa força, nossa coragem, nossa paz. Isso é grande demais. É claro que Jesus poderia fazer isso de tantos modos. Jesus poderia dizer, tornar-se para nós sacramentalmente tantas coisas. Mas buscando na Páscoa dos judeus a ceia, a refeição, ele faz da ceia, ele faz da refeição a sua presença entre nós. Poderia fazer um desfile, poderia fazer, como eu estou fazendo agora, um discurso, poderia fazer tantas e tantas coisas, mas ele se faz presente como alimento, ele se faz presente como refeição. E na refeição, nós sabemos que não apenas ingerimos o alimento material, mas nós sabemos que na refeição é muito bom ter conosco, junto com, desculpem lembrar isso agora, não é muito hora de lembrar em comida agora não, mas uma comida gostosa fica ainda mais gostosa quando nós temos do nosso lado as pessoas de quem gostamos e as pessoas que gostam de nós. Isso é a Eucaristia. Foi isso, essa experiência tão humana, tão simples, guarda essa palavra, tão simples, que fez com que Jesus manifestasse o seu sacrifício, a sua entrega, e nos convidasse a celebrar continuamente esse mistério, ouvindo, portanto, a palavra, alimentando-nos e convivendo. De manhã eu lembrava em Teresópolis, na missa, que esse imenso amor de Jesus é, como chamei a atenção há pouco, um amor muito simples, muito cá entre nós. Jesus não complica. Quem é que complica? Somos nós. Se alguma coisa ligada à Eucaristia é complicada, nós complicamos. Jesus simplifica. É pão sem fermento, como era, é verdade, lá nos judeus, mas Jesus manteve isso. Jesus não quis o cordeiro, ele tomou o lugar do cordeiro, mas o pão permaneceu. Não vamos complicar o pão com fermento, não vamos complicar o pão com tantas coisas. Façamos o mais simples, o mais breve, o mais rápido, para que mais pessoas possam ser mais rapidamente alimentadas. E nós sabemos a sequência que São Tomás escreveu na Idade Média, e hoje foi cantada depois da segunda leitura, antes da aclamação, uma fagulha, um pedaço, é o Cristo todo. Por isso se tem tanta cautela, por isso se tem tanto cuidado com a Eucaristia. Por isso as hóstias consagradas, se vocês já perceberam, a ângula, aquela que permite andar, carregar a hóstia, recebe um véu para dizer, essas hóstias são consagradas, aqui tem Jesus. Por isso não se desfaz do farelo, nem do vinho. Por isso todo cuidado, toda cautela. Como cuidado e cautela se tem com qualquer pessoa, ainda mais aquelas pessoas que amamos. Se me permitem lembrar algo que Jesus disse,
se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, lembra do texto? Quanto mais o vosso Pai do céu. Nesses dias, quanto mais você vai lembrar por quê, eu fiquei pensando, a Eucaristia é muito simples. Porque se hoje alguém tem dificuldade com glúten, tem pão sem glúten. Se não pode pão algum, vai para o vinho. Se não pode vinho, comprovada a necessidade, comprovada medicamente, né? O bispo dispensa e vai o vinho sem álcool. E se não pode nada disso, porque a situação complicou, olha para Jesus, faz adoração. Tem coisa mais simples, mais apaixonante e mais apaixonada do que a adoração ao Santíssimo. Não precisa complicar. Como é que eu vou adorar o Santíssimo? Sentado, em pé? Meu filho, sentado, em pé, de cabeça para baixo, deitado, cantando maneira. Não complica. O Senhor é simples. E nós conhecemos a famosa história. Eu olho para Ele, Ele olha para mim. É aquele olhar de amor que somem as palavras, somem os gestos, fica o olhar, fica o sentimento. Por isso a igreja diz em toda a missa, felizes os, como é que é? Felizes os convidados para. Já pensou nessa palavra? Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, porque vocês são convidados, vocês foram chamados. E é para uma ceia, tem um alimento, tem um convívio, e você sai mais forte. Isso é grande demais. E isso que a gente precisa testemunhar lá fora. De manhã eu lembrava, parece que tem um campeonato de futebol por aí, não tem esses dias? Parece que vai ter, não vai? Um campeonato aí, parece até que tem uma seleção que está tentando ganhar, mas vamos rezar, né? Vamos colocar na mão Santa Rita dos Impossíveis. Ou São Judas Tadeu. Esse santo que faz Santo Antônio, não sei, São Pedro de Alcântara, não sei, deixa quieto. Mas se ganhar, o que vai acontecer no mesmo dia ou no dia seguinte? Você vai ver o festival de camisa branca. E você vai ver a alegria, você vai ver o orgulho, você vai ver o sentimento de Brasil tão grande. Gente, não é de Eucaristia, com todo respeito à pobre, não é de 4 em 4 anos, é todo dia. E a todo momento você pode entrar numa igreja, estando a luzinha vermelha acesa, você olhar para ele olhar para você, e você dizer, esse mistério é grande demais. Toda a primeira leitura de hoje é uma lembrança do carinho de Deus. Todo o salmo é uma lembrança do carinho de Deus. Toda a segunda leitura é um ensino muito curto, muito breve, muito direto da grandeza que é a Eucaristia. E todo o Evangelho é essa proclamação. Quem come deste pão viverá para sempre. Porque se há alguma coisa que vence a morte, é o amor. Quem ama sabe que nem a morte tem a última palavra. Queria terminar fazendo um convite que fiz de manhã, faço agora também. Vamos fazer um instante de silêncio. Cada um de nós vai lembrar um pouco da sua história com a Eucaristia. E eu lembrei de manhã, quando acordei e rezei, lembrei da minha catequista, coitada, que pena. Eu tenho ela, como sofreu na minha mão. Mas, né, vocês estão vendo? Como ela sofreu? Mas eu lembrei dela. E eu quero agradecer na missa de hoje, como fiz de manhã em Teresópolis, agradecer a todas aquelas pessoas que me ajudaram a descobrir o amor de Deus e o amor de Deus na Eucaristia. Por isso, quem tiver e puder, permaneça sentado. E por um instante muito breve, agradeçamos a Deus todas aquelas pessoas que nos ajudaram a descobrir esse imenso amor. Graças e louvores se deem a todo momento.